O tema que eu vou falar é o protesto da CDA, com seus aspectos legais e jurisprudenciais, né? Fazer uma introdução aqui de todo o contexto que a gente vivia em termos de execução fiscal, de crédito tributário, que justifique ou que justificou a introdução da possibilidade de protesto de CDA junto aos cartórios, né? As justificativas que vieram no projeto de lei da conversão da MP, analisar a jurisprudência anterior a essa introdução normativa, trazer um pouco a tese vencedora e a tese vencida no âmbito Supremo e trazer alguns problemas, algumas repercussões que a gente tem dessa adoção, né? Primeira coisa, durante o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 5135, foi-se falado, o Conselho Nacional de Justiça trouxe números relativos às dívidas tributárias, ao estoque dos créditos tributários federais, né? E os números apresentados ali eram gigantescos, mais de 1 trilhão, quase 1,5 trilhão em créditos não previdenciários, ou créditos, né, contenciosos, 426 bilhões do previdenciário e 11 bilhões de FGTS. Já um pequeno dizer aí, como a doutora Mariana colocou, há CDAs que o crédito passou pelo processo administrativo, né, e muitas vezes lançado com problemas constitucionais que só vão ser discutidos no âmbito judicial, né, mas está lá no estoque da dívida, aumentando esse bolo, esse número que é divulgado para os resultados das contas públicas, né. De toda essa dívida tributária apresentada, a nossa tem uma característica que ela está altamente concentrada em pequenas pessoas, em pequeno número de pessoas, né. São grandes devedores que representam quase 65% da dívida tributária, né, do crédito tributário existente, e em número de pessoas devedoras são menos de 0,5%. Enquanto, por outro lado, a grande massa de devedores devem números pequenos se comparados com o restante da dívida, né? Os estados, então, inclusive, em razão dos custos para as ações de execução fiscal, os altos custos para as ações de execução fiscal, buscaram algum meio de recuperar crédito sem esses altos custos, né? Então, recuperação do crédito com o maior benefício possível que pudesse existir. E o CNJ trouxe também dados com relação ao número de execuções fiscais. 30 milhões de execuções fiscais no Brasil, sendo uma taxa de congestionamento de 92%, ou seja, execução fiscal, regra geral, parada, né, sem solução. Elas representam 39% dos casos pendentes no Poder Judiciário, tá? A introdução do protesto de dívida ativa da CDA significou uma redução, ou, né, que deixaram de ser propostas mais de 635 mil execuções fiscais só em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, por aí a gente vê uma ideia do que o Estado pensou para trazer, né? E tudo uma origem com aquela portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, falando que não seriam executados valores abaixo de 20 mil reais, tá? Então, o Estado, além de todo o custo, precisava arrumar um mecanismo para recuperar o crédito tributário que ele mesmo não se dispunha a executar, porque o custo judicial era muito alto, tá? Então, surgiu a ideia da Lei 12.767, conversão da medida provisória 577, que foi aquela medida provisória que tratou do setor elétrico, da recuperação, né, das concessões do setor elétrico, e durante a discussão do Congresso surgiu o artigo 25, que foi realmente um contrabando legislativo ali, tá? Das 88 emendas que estão lá disponíveis no site da Câmara, relativas à medida provisória,
eu confesso para vocês que eu não encontrei a emenda que trouxe esse artigo 25 e que dirá quem foi o autor. Fato é que o artigo 25, alterando o parágrafo 1º da 9.492, surgiu no relatório do senador Romero Jucá, né, com a justificativa, né, de introduzir esse parágrafo com o objetivo de tornar inequívoca as prerrogativas das fazendas públicas, de promover o protesto extrajudicial de CDA, afastando assim as divergências jurisprudenciais que hoje existem em toda a matéria. Bom, divergência jurisprudencial? Existiam essas divergências jurisprudenciais lá no momento da edição da lei de conversão? O STJ, eu trouxe aqui só 3 decisões para também não estender demais, era uníssono em reconhecer a desnecessidade de protesto da CDA em razão da sua certeza, né, da presunção de certeza e liquidez que vinha, né, do título portador. Então, trouxe aqui, a CDA, além de gozar da presunção de certeza e liquidez, dispensa o protesto. Né? Correto o entendimento da Corte, segundo o qual o ente sequer teria interesse para promover o citado protesto. Mas eis que, né, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, foi trazida ou foi esclarecida a realidade quanto aos objetivos, né, do protesto da CDA. Quais eram? Constranger o devedor. Em todos os votos da tese vencedora, foi salientado pelos ministros que o grande objetivo do protesto da CDA era constranger o devedor a, desta forma, ele vir a pagar o crédito tributário. Levar ao conhecimento da sociedade a existência de uma dívida. Mas vem cá, no âmbito federal, por exemplo, já não existe o CADIM, que tem esse objetivo. Então, para que o protesto se o objetivo fosse esse? Outro grande argumento da tese vencedora foi a desjudicialização. Com números, né, que a gente já colocou, 635 mil a menos, só Rio e São Paulo, não, só Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí o que eu acho que às vezes o Estado, apesar que tem que haver um diálogo mesmo entre Estado e contribuinte, mas muitas vezes o Estado atua abusando da nossa inocência, né? Falar que o protesto da CDA tem o objetivo de equalizar as condições dos contribuintes para evitar a concorrência desleal, eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso, né? Na ação declaratória, a CNI alegou a desnecessidade do protesto da CDA em razão do artigo 204 da CTM, né, que o protesto da CDA seria uma sanção política, a existência de outros meios alternativos para a cobrança, violação aos artigos 173 e 174 da Constituição, função social da propriedade e fiscalização, incentivo e planejamento, e a violação da isonomia entre o cidadão e o Estado, que eu acho que é um argumento para se considerar, né? O Estado pode nos protestar quando somos devedores. E o que nós podemos fazer quando somos credores do Estado? Aguardar o precatório, né? Um dia que ele vier a eventualmente ser pago. A tese vencedora, que vocês já conhecem, o protesto das certidões de dívida ativa constitui um mecanismo constitucional ilegítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constitui sanção política, né? Tese trazida pelo ministro Barroso, acompanhada pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, o Celso de Mello e a Carmen Lúcia, com esses argumentos. Não é uma sanção política, porque não impede o funcionamento da empresa. E aí, do lado vencido, capitaneado principalmente pelos ministros Fachin e Marco Aurélio, o argumento era: olha, o protesto traz tanta restrição ao crédito que, ou seja, de uma forma indireta, está impedindo o funcionamento da empresa, né? E aí o lado vencedor, o ministro Barroso, por exemplo, falava: não, mas espera lá, o protesto é muito menos grave do que a execução fiscal, onde eu tenho a penhora.
Poxa, mas não falou da restrição ao crédito, né? Ao impedimento, a dificuldade que a empresa vai ter, ou que o devedor tributário vai ter, para eventualmente buscar crédito para pagar a CDA. Tá? Mas o argumento foi esse. Então, o ministro Barroso falou: o protesto da CDA é relevante e adequado ao recebimento, aos objetivos do Estado. Qual é? Recebimento do crédito e desjudicialização. Então, toda a tese vencedora, no meu ponto de vista, não passou por argumentação jurídica, passou por argumentação prática. Eu quero receber o máximo possível e com o menor custo, ou seja, com a maior eficiência. E qual é o melhor meio que eu encontrei? Foi o protesto da CDA. Tá? E aí fica a dúvida, porque o CADIM lá traz como função da inscrição do CADIM a prova da existência de créditos federais não quitados, enquanto o protesto é constituir meio de prova da inadimplência. Qual a diferença entre os dois? Eu não poderia, por exemplo, de uma maneira muito mais simples, muito menos traumática, que não causaria essa celeuma jurídica, trazer para o CADIM efeitos que eu tenho no protesto? Será que não seria mais producente isso? Seria mais benéfico até mesmo para o Estado, que não precisaria enfrentar toda essa celeuma? Né? E acho que muitas vezes as restrições que estão no CADIM são até mais extensas, muitas vezes. Tá? Também a presunção de certeza e liquidez. Se eu vou mostrar impontualidade, é porque eu não tenho certeza, né? Não tenho presunção de certeza e liquidez. Mas a Lei 6.830 já me garante essa presunção. Então continua uma coisa assim, absolutamente inócua. Com efeito, o que aconteceu? Houve um ganho extraordinário na recuperação dos créditos. Hoje, a recuperação de créditos protestados é superior a 20%, enquanto na execução fiscal não chega a 5%. A recuperação é num prazo inferior a 1 ano, em média, enquanto na execução fiscal, quase 10%. Né? Reduz o número, a litigiosidade, porque menos execuções fiscais sendo propostas. Tá? E aí eu já perguntei qual a necessidade, então, de manter a inscrição no CADIM, por exemplo, esse tratante de tributos federais, e o concomitante protesto. Vamos fazer uma opção por um ou por outro. E vamos seguir esse caminho, fortalecer as instituições. Né? Temos que ter um cuidado com a voracidade do Estado, a voracidade fiscal do Estado, diante da eficiência da arrecadação. Por quê? Muitos créditos são de origem duvidosa. Vão ser solucionados realmente só no âmbito judiciário. E aí, uma crítica em relação à lei diz respeito ao que está contido lá no artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95, que fala que a lei não pode conter matéria estranha ao seu objeto. O Supremo, em razão de critérios de praticidade, de eficiência, jogou na lata de lixo esse dispositivo. Ignorou por completo. Tá? Mas o ordenamento jurídico não é sistemático, a gente não tem que olhar ele como um todo, né? Fica um problema. Tá? Bom, e aí, dentre os argumentos que se colocou, o contribuinte que tiver o título protestado, como ele vai fazer, com a dificuldade, aí o ministro Barroso falou, não, o contribuinte que tiver o título protestado, ele pode ir para o judiciário questionar a dívida. Tá bom. Qual vai ser o meio adequado? Embargo de execução não tem. Vai ter que fazer uma sustação de protesto? E aí? Qual vai ser o efeito disso? Como fazer? Garantir o juízo para sustar um protesto? Né? Então, assim, uma problemática de ordem prática que eu espero que os nossos processualistas possam nos ajudar a solucionar. Tá? Segunda,
o protesto indevido por eventual crédito já pago, prescrito ou que sofreu a decadência. Terá o contribuinte o direito a propor uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais? Ou o Estado vai ficar tranquilo, pode protestar, é indevido e pronto? Eu já tive um caso de um cliente que ele vendeu a participação dele numa empresa muitos anos antes da empresa começar a dever, a ter débitos tributários. Um belo dia, ele recebeu na casa dele uma citação e, consultando o processo, ele descobriu que foi juntado lá a alteração contratual onde ele saía, com um pequeno detalhe que faltou a folha que falava que ele tinha saído. Não sei porquê, não sei como que a folha sumiu. E aí, comprovou e fomos pediu para propor uma ação de indenização pelo dano que ele tinha sofrido, afinal ele morava num prédio, tinha ido lá ao oficial de justiça, batido na porta, aquela coisa toda. E a resposta do juiz de primeira instância foi que receber a citação de oficial de justiça em uma execução fiscal é um mero dissabor que qualquer um está sujeito, que não teria direito à indenização. Nesse caso, como que nós vamos fazer? Né? Por último, tá? Já caminhando para os finalmente, o protesto de um proprietário no caso de locação de imóveis. É um caso recente que eu tive. Tá? O proprietário locou o imóvel, entrou em desavença com o inquilino e esse, meio que de pirraça, resolveu parar de pagar aluguel e ficou sabendo depois, parou de pagar IPTU também. Mas não avisou nada para o proprietário. O proprietário foi depois saber que havia um protesto da dívida do IPTU. Será que o protesto, né, não seria necessário, então, para ter validade a citação pessoal do proprietário? Ou basta mandar para o endereço e aí vai receber aquela surpresa? Tudo bem, né? Não pode aproveitar, não pode usar o contrato para escusar perante o município, perante o Estado? Ok. Mas ele tem que ter conhecimento do protesto que veio, do nome dele levado a protesto. E isso também, né, não se preocupou na hora de permitir a decisão, o protesto da CDA. Tá? Eu queria fazer um último comentário ainda dentro desse caso indevido, né, do protesto indevido, onde um cliente me procurou recentemente, que também era uma pessoa que tinha saído da empresa, tinha alienado a sua participação na empresa, mas dentro ainda do período de responsabilidade, surgiram os débitos tributários e a empresa fez a adesão ao país. Em 2000, já havia execução fiscal. Tá? Em 2006, a empresa foi excluída do país e a execução fiscal suspensa por causa da adesão. Agora, resolveram vender um imóvel, foram descobrir que não poderiam por causa da restrição da execução fiscal. A Fazenda, nesses 11 anos, não tomou providência nenhuma para dar seguimento à execução fiscal. O valor é baixo, vai levar para o protesto, e qual vai ser o efeito? Então, eu acho que a solução de protesto da CDA, ela só visou, como sempre, o interesse arrecadatório. Não se preocupou, e a decisão do Supremo não se preocupou com os efeitos que estão ali vinculados, né? Principalmente em respeitar a segurança com relação à certeza do débito tributário. Então, eu acho que é um momento em que nós realmente temos que aproveitar esses eventos para debater o tema. É um tema que, apesar da decisão do Supremo na ação direta de constitucionalidade, não está pacificado para mim. Acho que a gente tem muito problema para resolver e que tem que ser discutidos, tem que ser levantados para permitir uma melhor solução, de forma a que o Estado realmente receba aquilo que lhe seja efetivamente devido
mas respeitando também os direitos do contribuinte. Era isso que eu tinha de consideração a fazer. Agradeço a atenção de todo mundo. Boa tarde.